Mas eu agradeço, peço desculpas mais uma vez, eu tive um outro compromisso um pouco mais cedo, né? Agradeço e parabenizo a oportunidade, senadora Ana Rita, desse encontro. Queria também cumprimentar o senador Cristóvão Buarque, né? Um dos poucos na casa que eu posso dizer que é meu senador, porque eu sou eleitor em Brasília e foi um dos votos que eu dei na campanha, sem nenhum favor, né? E queria também, né, já cumprimentar os demais membros da mesa. Esse tema, desaparecidos na democracia, ele remete a uma questão muito importante. O quanto a ditadura militar, o quanto o Estado autoritário fincou raízes fortes no país. Joaquim Nabuco já falava a mesma coisa da escravatura, que o regime de escravidão no Brasil entranhou-se de tal modo na alma e no proceder dos brasileiros que demoraria muito tempo para que as marcas da escravidão, né, se afastassem do país. E ele tinha absoluta razão. Nós estamos ainda hoje discutindo cotas, a integração da população negra, nós estamos falando de violência, a gente fala de uma população que majoritariamente que é vítima da violência, são jovens de 18 a 25 anos, quase todos negros, quase todos morando na periferia. O que mostra que, além da desagregação social, essas formas culturais de demonstração de violência se mostram em todas as instituições. Por mais que se avançou na questão da segurança pública, não podemos esquecer que ela também está baseada num sistema autoritário. E a estrutura, especialmente das polícias militares, reproduzem muito o funcionamento dos órgãos de repressão da ditadura, inclusive com a ideia que se vê agora nas manifestações de rua de tratar os manifestantes primeiro como vândalos e depois como terroristas. Não é nada diferente do discurso se pegarmos há 50 anos atrás e vemos como as pessoas tratavam os manifestantes que estavam no famoso comício da Central do Brasil. É a mesma coisa. Então, assim, não mudou muito o discurso de algumas, mas também as nossas instituições, especialmente na parte de segurança pública, não avançaram com a velocidade que imaginávamos. E essa crítica tem que ser feita, porque nós precisamos avançar muito mais. Nós não só temos os desaparecidos, temos as pessoas que são executadas sumariamente pela polícia, que exerce 4 papéis: o de investigador, né, o de promotor, eles mesmos fazem papel de defensor, de juiz e de executor, inclusive de uma pena proibida pela Constituição, que é a pena de morte. Isso, senadora, gera, obviamente, problemas graves. E a questão dos desaparecidos não só se deve em relação às crianças e adolescentes, mas também adultos, especialmente os adultos em situação de vulnerabilidade, como ocorreu e tem ocorrido com uma frequência irritante no estado de Goiás, que gerou a propositura do IDC número 3, do incidente de deslocamento de competência número 3, exatamente em razão do número de pessoas desaparecidas. E algumas desaparecidas em que havia relatos e testemunhos, né, de pessoas que viram como essas pessoas desapareceram, dizendo que elas entraram num camburão da Polícia Militar e nunca mais foram vistas. Então, esse modelo de desaparecimento também não é diferente disso. O que muda é o status. Bom, estamos falando de desaparecidos na democracia. Mas a gente tem que fazer um debate sobre a qualidade da nossa democracia, né, e a intensidade das mudanças institucionais que foram ou não foram feitas, que levam a esse processo. E esse processo também só se reproduz com intensidade à medida em que ele é legitimado pela prática e pela impunidade. A partir do momento que não se pune efetivamente, especialmente os grupos paramilitares, né, ligados a esse tipo de desaparecimento, isso complica muito. E a questão dos autos de resistência entra nesse ponto. Quer dizer, se criou a ideia de que a vítima, quando está em confronto com a polícia ou morre em razão do confronto, passa a ter um procedimento simplificado.
Então, os autos de resistência dispensa a perícia, dispensa toda a prova, dispensa a testemunha, né? A pessoa, né, morreu e faz-se aqueles autos como ele tivesse resistido a isso. E o curioso é que quase sempre nesses autos de resistência, naqueles poucos casos em que se consegue fazer perícia, se verifica que, na verdade, se trata de execução sumária. Como é que uma pessoa resiste levando um tiro na nuca a 1 metro, a 2 metros de distância? Que resistência foi essa? Então, do ponto de vista ontológico, já temos uma imensa dificuldade de compreensão disso. E depois o instrumento é o instrumento de impunidade, porque essas pessoas que participaram fazem 2 crueldades. A primeira é de transformar a vítima em bandido. E sendo bandido, especialmente traficante, pode ser assassinado, pode ser executado. E esse é a raiz da grande parte da violência que a gente está vivendo. O processo de criminalização posterior da vítima, ainda que não haja nenhum registro criminal em relação a isso. E, obviamente, o tratamento diferenciado que as polícias dão nas blitz e mesmo no cumprimento de mandado judicial. Aliás, mandado judicial só serve para uma determinada categoria ou grupo social de pessoas. Provavelmente nas nossas casas, se vamos ter alguma invasão policial, ela será antecedida de um mandado judicial. Estou seguro disso. A classe média tem essa proteção. Hoje, o Estado Democrático de Direito funciona seletivamente. Mas não é assim que a polícia age na favela. Não é assim que ela entra na casa das pessoas na periferia. Ela não presume a boa-fé como que é a Constituição, e essa ideia de já chegar tirando, de tratar o tráfico como guerra, tem gerado vítimas que se contam a centenas. E isso também gera um outro problema para a própria polícia, que já se verifica. A revolta e a violência é maior também por parte da população em relação às autoridades públicas. Isso também mina a autoridade que, num Estado democrático, você tem que ter para as pessoas que exercem legitimamente o poder. E a questão dos autos de resistência talvez seja o exemplo clássico dessa separação, de que nós temos 2 categorias de investigação. Uma investigação cometida fora de um confronto, ou de uma situação de resistência da pessoa com relação à atuação da polícia, e o inquérito policial para os outros indivíduos em que não há a intervenção direta da polícia. Então, o CDDPH, ao baixar a resolução número 8, eu tenho orgulho de ter sido o relator, nós recomendamos a extinção de todos os autos de resistência no país, e determinando que a perícia seja feita de forma independente, e esse é outro ponto. Não podem ser os policiais que participaram da operação que sejam os peritos para averiguar isso. Imediatamente essas pessoas têm que ser recolhidas, afastadas, as armas têm que ser periciadas, o local do crime tem que ser preservado para que seja feita a perícia e, evidentemente, se puder essas pessoas serem removidas pelo SAMU, né, por uma ambulância, é muito melhor do que ser removida por camburão. Agora mesmo se verificou nesse triste caso da cidadã Cláudia, lá no Rio de Janeiro, que os policiais que participaram disso já respondiam a vários autos de resistência e continuaram operando do mesmo modo, porque não houve nenhuma consequência. Então, a ideia de que, mas o primeiro socorro deve ser prestado pelo camburão, isso pode ser um outro problema. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, abaixamos a resolução número 5, que também acolhe a recomendação do CDDPH, ela afasta os policiais desse primeiro socorro, no sentido de que, sempre que for possível, o melhor é que as pessoas sejam levadas para o hospital, depois de feridas, né, em combate ou resistindo, por meio de uma ambulância. Até porque muitas das pessoas morrem, curiosamente, com trajetos muito interessantes. Às vezes o confronto se dá a 10 minutos do hospital mais próximo e se leva 1 hora e meia para se chegar no hospital. E se chega exatamente no último suspiro, em que já não se pode fazer mais nada, e aí pronto, já se desmontou o cenário do crime, já se, em princípio, prestou socorro, e ao médico só caberá fazer o registro de óbito, e aí as consequências ficam para os familiares, que terão que fazer primeiro 2 grandes trajetos. Primeiro, de reconstruir a história do morto,
do seu parente, do seu irmão, do seu filho. Recontar a história significa dizer o quê? Meu filho não é bandido. Meu filho nunca teve ocorrência. Meu filho tinha carteira de trabalho, tinha um emprego, porque a partir do momento que ele morre nessa situação, ele é um traficante. E a gente tem que lembrar que os traficantes podem ser mortos. E são mortos. E sem nenhuma investigação, nem sobre a condição verdadeira dele, e nem se nós, de algum modo, autorizamos a pena de morte que foi banida pela Constituição brasileira. Então, a ideia da extinção completa do auto de resistência, ela tem que ser contaminada no país inteiro, ela tem que incorporar as práticas policiais, porque ela não só é autoritária, mas ela é um instrumento de impunidade e da violência estatal sobre o cidadão. E nós estamos aqui falando da questão clássica, de toda a ideia da Constituição, ela nasce o quê? Primeiro, de uma questão tributária, de limitar o poder do Estado de tributar ou criar taxas excessivas em cima do cidadão. E a outra questão importantíssima que vem logo depois é a Declaração de Direitos Civis, a direito de que a cidadania se dá e se completa para além do Estado. E que nenhuma força policial, nenhum agente do Estado pode ter mais poder, em princípio, do que o próprio cidadão. O cidadão não é menos cidadão do que um senador, do que um procurador da República, do que um funcionário público, por mais graduado que ele seja. Essa ideia da isonomia, isso acompanha as constituições clássicas, a Declaração dos Direitos do Homem, do cidadão. Então, essa ideia de que nós empoderamos certas forças policiais ou forças de segurança pública e deixamos elas sem controle tem levado a centenas de mortes, e é um processo de memória e verdade em que todas essas famílias têm que recontar a sua história. Primeiro, para que possa moralmente redimir a sua pessoa querida que foi morta dentro desse confronto. E segundo, que é quase impossível, fazer com que haja um inquérito para investigar a autoria desse delito e tentar, então, buscar a punição por parte daqueles agentes responsáveis, que raríssimas vezes ocorre. Até porque a cena do crime foi completamente modificado, o que era uma resistência, depois, quando vier o laudo, já não terá como ser dito, não há testemunha de nada. Então, assim, a ideia de que nós, no Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, tivemos foi a de chamar a atenção, essa recomendação, por força da lei, que dá ao Conselho de Defesa dos Direitos Humanos, talvez mais um poder simbólico e moral, mas ele é importante, de alertar a sociedade e dirigir essa ideia para os sistemas de segurança pública, de que nenhum policial está acima da lei. A questão do auto de resistência, ele tem que acabar, porque qualquer morte, qualquer ferimento, qualquer crime de ação penal pública incondicionada demanda, por parte do Estado, uma investigação feita por peritos independentes, que, se possível, e que, obviamente, não podem ser os mesmos da operação, o desdobramento disso significará fazer com que o inquérito aconteça, que as pessoas que testemunharam possam ter a liberdade de fazer isso. Hoje não se presta depoimento porque as pessoas têm medo. Quem testemunha um auto de resistência, um confronto entre um policial e um cidadão em que ele é morto, ele não vai falar, porque as medidas de retaliação são claras, porque não raras vezes eles também executam essas pessoas, exatamente para que não se tenha a prova delas. Então, obviamente, essas pessoas têm que ser identificadas e imediatamente afastadas. Esse é o ponto, senadora, que eu acho importante. Para concluir... Não pode continuar. Não pode continuar. Mais 5 minutos. Não, eu nem queria tanto, mas o que eu acho importante salientar em relação a isso são os desdobramentos. Uma outra coisa importante, nós temos que parar de celebrar e comemorar os policiais que executam, que assassinam pessoas na rua. Nós não podemos dar uma medalha de mérito, de reconhecimento ao trabalho prestado.
Então, muitas vezes, essas pessoas que são as mais truculentas, mais violentas, que agem evidentemente à margem da lei, que aplicam uma pena abolida e proibida pela Constituição, são as pessoas que virão a ser promovidas. Então, assim, essa ideia da cultura da violência, ela está institucionalizada. Na resolução número 5 do CDDPH, nós afastamos essa possibilidade, que não se promova essas pessoas. Tem que ser afastado até se determinar se houve mesmo a resistência. E aqui eu quero fazer um parênteses, não se quer deixar que o policial não reaja na situação em que ele é agredido, em que ele venha, né, enfim, inclusive a sofrer, enfim, está no meio de um tiroteio, né, a agressão ela vem, não se nega essa possibilidade. Agora, vamos verificar se houve mesmo um confronto, né, ou se houve uma execução. E, infelizmente, os dados que a gente tem, que chegam para nós todos que trabalhamos na área de direitos humanos, dentro do Estado, seja na Defensoria Pública ou no Ministério Público, que a maior parte desses confrontos escondem, na verdade, uma execução, e uma execução sumária, né? E isso, obviamente, não pode ser aceitado. Não é só porque essas pessoas são titulares de direitos, isso gera uma espiral de violência que volta para toda a sociedade. Por mais que nós tenhamos avançado, senadora, em diminuir a nossa desigualdade, em dar emprego, hoje nós temos uma situação de quase pleno emprego, mais que nós temos melhorado os indicadores socioeconômicos, nós não melhoramos as estatísticas policiais. O número de violência, de atentado à integridade física das pessoas, especialmente das mulheres, das crianças e adolescentes, aumentam, e aumentam de forma assustadora. Quer dizer, nós não diminuímos a violência. E isso é um ponto que a gente precisa refletir. Por que isso não muda, mesmo com indicadores socioeconômicos melhores nos últimos 10 anos? Isso precisa de uma outra reflexão, a de que nós não fizemos o nosso processo de memória e verdade das instituições, especialmente as instituições que hoje estão funcionando dentro do arcabouço da segurança pública nos estados. Se comunica muito pouco, eu acho que melhorou muito, mas principalmente continuam a estimular no subterrâneo. Isso não é mais feito de forma explícita como era na ditadura, onde você tinha um regimento interno do DOI e CODE, que eram regimentos secretos, mas funciona como uma ordem silenciosa, né? As execuções continuam sendo feitas e o sistema se protege. E as pessoas, especialmente os policiais, que cometeram as execuções e os desaparecimentos, porque os desaparecimentos também estão ligados às mesmas pessoas que são vítimas da execução. São todas elas moradores de rua, são quase sempre pessoas desagregadas de um modelo social e, principalmente, né, elas estão à margem de qualquer tipo de proteção do Estado. E isso, senadora, precisa acabar, não só para evitar que tantas Marias, Clarices, né, venham a chorar, né, pelos novos mortos, mas principalmente para que a gente tente reduzir ou inverter essa espiral de violência que, evidentemente, gera não só um clima de insegurança, mas contamina totalmente as relações entre os cidadãos e as forças policiais. Obrigado, senador. Muito bem.